Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Você que já é inscrito, você que ainda não é inscrito, inscreva-se já, aperta lá o sininho lá em cima e quando nós ou eu der início aqui a um vídeo, você vai receber aqui a notificação, tá bom? Bom, como eu estava falando no vídeo anterior, a respeito de uma revelação que há mais de 15 anos Deus me deu sobre como consagrar o azeite da maneira espiritualmente falando e Deus derramar unção, derramar o poder e Deus receber nos céus, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu subia muito ali o Monte do Anicanduva, na zona leste de São Paulo, e lá, com alguns amigos, eu via lá outros servos de Deus, homem de Deus, ali, outros irmãos, consagrando o azeite. Só que eles consagravam o azeite assim, ó, de tampa fechada. Outros consagravam o azeite, cavavam um buraco no chão, tá bom? No chão, cavavam um buraco. Enterrava a garrafa de azeite no chão, enterrava a garrafa de azeite no chão e deixava ali. Deixava ali 40 dias, deixava ali conforme o propósito de cada um, tá bom? Ok, eu observava aquilo e confesso que algumas vezes eu andei fazendo também, mas a Bíblia diz que Deus não leva o tempo, né, da ignorância, não é verdade? E uma noite dessa, Deus me deu uma revelação. Nessa revelação, eu sonhei, né, que eu estava no monte, e no monte eu estava orando e a garrafa de azeite estava destampada, assim, ó, assim, destampada, contato com ar, destampada. E também tinha uma porção do azeite em um copo, numa vazia. Era uma vazia que eu tinha colocado o azeite, estava destampado também. E aí, na revelação, muitas pessoas, quando eram ungidas com esse azeite, canceroso era curado, pessoas de CA, nódulos, caroços, doenças maléficas, eram curadas. Então eu me acordei e comecei então a fazer da forma que o Espírito Santo de Deus havia me falado, tá bom? Bom, lembrando aos amados irmãos o seguinte, você não deve enterrar o azeite. Por que você não deve enterrar o azeite no chão? Cavar buraco no chão e enterrar o azeite? Porque o azeite, ele é símbolo do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então não pode cavar um buraco no chão, enterrar a garrafa de azeite no chão para consagrar, porque isso seria, seria enterrar, né? Enterrar as coisas as coisas de Deus. Então não pode, né? Não pode. Então, como também tem muitas pessoas que elas pegam a Bíblia e enterram. Até mesmo alguns pregadores, pastores ensinam isso para algumas pessoas, enterrar a Bíblia, enterrar a palavra de Deus. Então não pode também, porque é a palavra de Deus. Assim como o azeite é símbolo do Espírito Santo, é símbolo de Deus, não pode enterrar também, tá bom? Então, outra coisa. Por que então alguém fala assim? De repente alguém fala assim, mas apóstolo, por que não pode consagrar o azeite com a garrafa fechada? Será que Deus não tem poder para derramar a sua unção sobre o óleo com a garrafa tampada? Tem sim. Deus tem o poder para derramar a sua unção sobre a garrafa fechada. Deus é Deus. Mas os segredos de Deus, os mistérios de Deus, quem vai entender? Quem vai compreender, né? E lembrando, outra coisa. Você sabe, é como está escrito lá em Amós, né? Os segredos de Deus são revelados aos seus servos e aos seus profetas. Lá em Amós, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim, ó, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos e profetas. Tá bom? Então, os segredos de Deus, os mistérios de Deus é para os seus servos e profetas. Não tem nada a ver com título, não tem nada a ver de eu frequentar uma igreja, porque Deus ele vê muito, ele olha muito o interior do homem. Deus não vê como os homens vê, né? Deus não vê como os homens vê. Os homens vê a aparência. Deus vê, porém, o interior, o coração do homem. Amém? Outra coisa, por exemplo, como que eu posso saber dos segredos de Deus se ele não me revelar? Da mesma forma que você tem um amigo, vamos aqui falar assim, da mesma forma que você tem um amigo ou uma amiga, você que é mulher, aí ela tem um segredo, ela tem algo que só ela mesma sabe.
Se ela não falar para você, se ela não revelar para você, se ela não contar para você aquele segredo, você nunca vai ficar sabendo. Mas se ela ou ele contar aquele segredo, aquela situação, você então passará a ficar sabendo. Isso também acontece no mundo espiritual. Se Deus não revelar os seus mistérios, os seus segredos aos seus servos e profetas, como você acabou de acompanhar comigo, Amós capítulo 2, versículo 7, então não tem como nós sabermos dos mistérios de Deus, dos segredos de Deus. Você está entendendo? Então, apóstolo, eu posso consagrar só na garrafa aberta assim? Você pode consagrar assim, ó. Você pode consagrar no monte, você pode consagrar na sua casa, você pode consagrar em cima do altar, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, pode sim. Tá bom? Agora, outra coisa. Você também pode pegar o azeite, né? Derramar ele, por exemplo, aqui em cima de um vaso. Dentro de um vaso, melhor dizendo, né? Ó, dentro de um vaso desse aqui, ó. Por exemplo, você tá vendo aqui, ó, o vaso tá destampado. Então, você pode aqui colocar 2, 3, 4 garrafas de azeite aqui dentro. Ou uma, sei lá, da forma que você quiser usar aí. E do jeito que tá aqui, ó, aberto, ó, você levar pro monte ou na sua casa, levantar pro alto, pros céus e consagrar a Deus, apresentar a Deus. Foi assim que o Espírito Santo de Deus me mostrou e me revelou. Tá bom? Então, ó, deu do momento que o óleo tenha contato com ar, tá bom? Então tá aí, ó, a garrafa aqui, aqui o jarro aqui, ó, aberto, tá bom? É dessa forma, deixa eu ver aqui, então tá aqui, você já sabe, aqui, ó, tá aqui o azeite, tá bom? Quando vai consagrar, destampa a garrafa, né? Apresenta a Deus. Outra coisa, amados irmãos, quando eu vou consagrar o azeite, eu costumo orar um Pai Nosso, Mateus 6, 9, tá bom? Eu levanto, ergo a garrafa do azeite pro alto, para cima, e eu apresento a Deus, consagro a Deus dessa forma, tá bom? Eu oro um Pai Nosso, aí depois eu oro um Salmo 91, muitas das vezes eu fico no monte 3, 4 dias em oração e jejum, apresentando, tá bom? Para Deus derramar a unção sobre o azeite, sobre o óleo, para que haja cura, milagre, transformação, libertação. Enfim, e ainda continuo fazendo. Fazia e continuo fazendo. Na zona leste de São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu fazia isso e mandava os azeites aqui para o estado do Ceará, para a nossa sede aqui na cidade de Morada Nova. Então, muita gente era curada e continua sendo curada. Muita gente era curada de câncer, de enfermidades maléficas. Tem muitos testemunhos aí no Sertão Central e no Vale Jaguaribana. E continua ainda fazendo isso, e pessoas sendo curadas e sendo abençoadas, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu estava falando, em cima do monte, ou em casa, ou no altar, eu oro um Pai Nosso, apresentando a Deus, né, pedindo a Deus para derramar unção, poder, falando versículos da Bíblia, né? É assim que eu apresento e consagro o óleo e o azeite, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Aí você fala assim, mas apóstolo, isso é bíblico na nova aliança? Para começar, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Você vai ver lá em Marcos, se você abrir a sua Bíblia aí, lá em Marcos, capítulo 6, e o versículo 12, 13, você vai ver lá. Pode abrir a sua Bíblia aí e conferir, tá bom? Marcos 6, 12 e 13. Os apóstolos, ele ungia os enfermos com azeite, com óleo, e expulsava muitos demônios, tá bom? Se você for também lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, tá bom? Vai falar sobre o azeite, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 11 diz assim, ó, porque qual homem sabe as coisas do homem, ó? Porque qual dos homens, melhor dizendo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Amém?
Aí diz mais: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, é o Espírito de Deus quem nos revela os segredos e os mistérios do mundo espiritual. Tem muitas pessoas que não conhecem, desconhecem mesmo o mundo espiritual. Né? O mundo espiritual, muitas das vezes nós fazemos algo achando que está agradando a Deus e não está agradando a Deus. Tá bom? Em nome de Jesus. Também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim, ó: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, as pessoas natural, seja ela evangélica ou evangélico, cristão ou não, se for natural, não compreende, não entende as coisas espiritual de Deus. Não entende. É por isso que você vê muitas pessoas que não entendem, não compreendem as coisas espiritual de Deus, tá bom? Tá em 1 Coríntios 2 e o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Olha só, lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se definem espiritualmente. Amém? Aí no versículo 15. Mas o que é espiritual define bem. Tá bom? Os que é espiritual define bem. Então tá aí, amados irmãos. Eu espero ter colaborado com os amados irmãos, para que você venha crescer espiritualmente, para que o seu ministério venha crescer espiritualmente, para que Deus possa derramar uma unção sobre esse óleo que você usa aí na sua congregação, na sua igreja, e pessoas possam ser curadas, ser libertas, ser abençoadas, para que possa adquirir uma autoridade no mundo espiritual. Já aconteceu comigo da seguinte forma, já aconteceu comigo, de eu pegar um óleo, um azeite de um pregador, tá bom? E à noite eu ir dormir e Deus falar comigo claramente. No outro dia falou comigo numa visão: pegue esse azeite que você pegou desse pregador, leve novamente ao monte, faça como eu te ensinei, consagre novamente para que eu possa estar nesse negócio. Então, tá aí, tá bom? Experiências minhas aí com Deus. Eu espero que você cresça espiritualmente, se aprofunde nas coisas de Deus espiritualmente, que você jejum, abra jejum, para que você possa se aprofundar nas coisas de Deus. Lembrando que oração e jejum tem que ser com sinceridade diante de Deus, para que nós venhamos crescer e se aprofundar nas coisas espirituais. Presta atenção, pessoas que não oram, pessoas que não jejuam, pessoas que não andam com sinceridade, elas nunca vão conhecer o profundo de Deus, as coisas profundas espiritualmente de Deus. Tá bom? Eu espero ter aí colaborado com você, tá bom? Como consagrar o azeite? Olha lá, você entendeu? Destampa a garrafa, ou coloca em um vaso, numa bacia, ou sei lá, num copo que tenha contato com ar, e você consagra a Deus, apresenta a Deus a noite toda, ou o momento que você tiver ali de oração, meia hora, uma hora, aí depois você tampa de novo e leva para casa, tá bom? Não se pode enterrar o azeite no chão, tá bom? Porque é símbolo do Espírito Santo. Não se pode enterrar a Bíblia, porque é símbolo do Espírito de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. No próximo vídeo, nós vamos falar quem pode consagrar o azeite. Qualquer pessoa pode consagrar o azeite? Outra coisa, eu vou fazer um outro vídeo também sobre a marca do azeite. Não é qualquer marca de azeite que Deus recebe no céu, tá bom? Essa marca aqui foi uma revelação que Deus me deu e eu vou contar para você no próximo vídeo, tá bom? Repito não é qualquer marca de azeite que Deus recebe. Tá bom? Essa marca aqui foi uma revelação de Deus, tá bom? Que Deus me deu. Não só a mim, mas a muitas outras pessoas que andam comigo, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido e entendido. Fiquem todos na paz do Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau.